Bora falar um pouquinho sobre a torre no tarô? E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre ela na perspectiva do arcano pessoal, tá, gente? Muito legal, principalmente para você que fez o cálculo aí de seu arcano pessoal, sonhando em sair com uma carta super positiva. E quando você chegou na soma 16, você viu essa torre aqui, uma carta muito temida dentro do tarô. Enfim, o que será que ela está dizendo sobre sua personalidade? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os pontos positivos dela e os pontos negativos, sempre dentro do contexto do arcano pessoal. E se você caiu de paraquedas aqui e nem sabe o que é arcano pessoal, gente, tem um vídeo que eu já fiz, é o primeiro dessa série de vídeos, onde eu explico o que é o arcano pessoal, como descobrir o seu, tá? Então assiste lá, faz os cálculos. Mas isso também pode ser, esse vídeo também pode ser uma aula sobre a torre, né? Se você se identifica com a torre, se você conhece alguém que é a torre, ou se você quer conhecer um pouco mais sobre a torre, fica aqui até o final, que com certeza vai ter muito aprendizado para você também. Mas quem sou eu que vos fala? Eu sou o Renan Omote, gente, sou tarólogo. Dá uma seguida lá no meu Instagram aqui, que meu conteúdo também acontece lá, tá bom? Dá essa moralzinha para mim lá também. E vamos lá, gente, falar um pouquinho sobre a torre. Então, primeiro ponto que eu queria falar é que eu não tenho o arcano pessoal da torre, mas eu tenho o arcano kármico da torre, tá? O arcano kármico já são outros 500, já é outra história. Se você quiser que eu fale um pouquinho sobre os arcanos kármicos, posso também trazer essa ideia aqui pro YouTube. Mas eu tenho uma história, digamos assim, com essa torre, né? Eu tenho o arcano kármico do meu nome completo, tenho através de dois antigos apelidos que eu tinha também, né? Na minha época de moleque aí. Moleque que eu falo era 20 e tantos anos, né? Então eu já tinha também esse em dois apelidos diferentes, duas formas diferentes da torre, além do meu nome completo. Então, realmente, eu sou muito também essa torre. E, inclusive, na minha foto do perfil, né, do Instagram e tudo mais, eu tô segurando o arcano da torre, né? Eu me identifico muito com esse arcano aqui. Mas vamos dar uma olhadinha aqui que ele simboliza, então, de fato. Primeiro, analisando os pontos positivos, gente. E a pessoa que tem o arcano da torre como arcano pessoal, geralmente é uma pessoa que se permite a desconstrução. Ela está aberta a se desmoronar como ser humano para se reconstruir. Um pouco parecida com a morte. Na verdade, tem muita semelhança aqui com a morte. Depois, no final, posso até fazer um extra aqui do vídeo explicando algumas diferenças em como esses dois arcanos agem na pessoa como arcano pessoal, entre a morte e a torre, tá? Mas são bem parecidos em muitos pontos. Então, a pessoa que não tem medo de desconstruir o que ela aprendeu, de romper com padrões antigos, pensamentos antigos, é uma pessoa que muda, é uma metamorfose parecida com a morte, né? Então, ela tá. E até mesmo perdas materiais, né? Eu já vem aqui uma diferença entre a morte e a torre. A morte é mais interna, desconstrução interna. A torre é mais de desconstrução externa, né? Então, assim, a morte é tipo, nossa, eu acreditava que eu era assim e descobri que eu sou assado. Tudo bem, descubro, beleza, vamos seguir. A torre já é o quê? Perdi todo o meu dinheiro, perdi meu emprego, perdi minha família, vou começar de novo, sabe? São mais para coisas externas. Claro que a morte também pega coisas externas, a torre também se desconstrói internamente, mas de modo geral essa pode ser uma das diferenças, tá? E isso é muito positivo, né? Uma pessoa que se permite desconstruir, que tem essa resiliência de começar do começo, né? Começar do zero novamente. Um outro ponto bem legal da torre, ele se transforma, né, com essas desconstruções. Ele se transforma a si mesmo e também aos outros. Então, na verdade, gente, a torre, muitas vezes, pessoas com o arcano da torre serão grandes professores da vida para outras pessoas, seja através de exemplos, através de várias situações. Por vezes, professores brutos, digamos assim. Sabe aquela pessoa que te ensinou muito sobre a vida, porém ensinou na base da dificuldade, do desafio, te fez passar por aquela situação terrível, mas você aprendeu. Pois é, geralmente uma torre. Então ela tanto transforma a si mesma, como também trabalha nesse sentido de transformação do outro. Nesse sentido também, ela é uma pessoa que aprende muito com a vida e também leva esse aprendizado por outro. Por isso que a torre é conhecida também como um arcano do despertar. Ou seja, é aquele momento que você toma um chacoalhão tão grande na vida que acorda para a vida. A vida não é essa janta, não. De repente você tá ali de boa, vivendo sua vidinha. Ah, eu jogo meu videogame aqui, vejo minha série aqui, e descanso aqui, faço isso, como besteira e papapá. Chega alguém e pum, muda a sua vida completamente. Né? Te mostra várias coisas diferentes lá e você descobre uma outra faceta da vida, mais desafiadora, porém mais recompensadora também. Então, muitas vezes a torre vem mais ou menos nesse sentido, sabe? De despertar a pessoa.
às vezes até mesmo despertar espiritual, né? Inclusive, um breve relato aqui. Para quem não sabe, eu fui ateu por 15 anos, né, na minha vida, né? Dos 14 aos 29 eu fui ateu. E eu desconstruí isso no meu primeiro ritual de ayahuasca. Na verdade, eu nem conhecia tarô assim direito naquela época, mas eu vi uma torre gigante. Eu tava lá em cima dessa torre e essa torre foi desmoronando em círculo, assim, em espiral, e eu fui caindo e ficando pequenininho lá. Então foi literalmente uma torre na minha vida, essa primeira ayahuasca, que me deu abertura para o campo espiritual, né? Me deu a minha visão, assim, da espiritualidade, que até então eu era ateu total, assim, cético de tudo, né? Então, a torre tem essa questão do despertar espiritual muito forte no campo dela também. Então, as pessoas que têm a torre como arcano pessoal, muitas vezes levam outras pessoas ao despertar espiritual ou ao despertar da vida em algum sentido, tá? Por fim, geralmente são pessoas corajosas e são pessoas livres, que prezam pela sua própria liberdade e também pela liberdade do outro. Não são aquelas pessoas possessivas ou ciumentas, geralmente, tá? Mas são pessoas que são almas livres, assim, e sempre nessa questão de ter coragem diante da vida, ousadia diante da vida, um pouquinho parecido com a carta do louco, talvez, no sentido de querer viver, de se jogar, de tentar. Por quê? Porque a torre não tem medo de que as coisas deem errado. Ele tá pronto, ele tá permitindo a se desconstruir. Não, tá assim, se eu perder tudo, não tem problema, eu começo de novo, né? Isso me lembrou uma coisa aqui agora, né? Eu conheci o Samuca, que era um hippie, lá em Batatais, na minha antiga cidade. Peguei amizade com ele, até tomou banho lá em casa, né, e tudo mais. E aí um dia, ele morava na rua, obviamente, né, ficava indo de cidade em cidade e tal. E um dia, eu cheguei lá na praça, ele tinha acabado de acordar, e eu falei, mano, cadê suas coisas, suas artes? Você tinha aqueles negócios que ele vendia, os colares, as pulseiras. E ele falou, cara, eu dormi essa noite e me roubaram tudo. E eu falei, putz, cara, o cara tá na rua, mano. Ele só tem aquilo, né, o ganha-pão dele, e roubaram, mano, que maldade, né? E eu falei, nossa, cara, eu fiquei desesperado. Foi agora. Ele falou, não tem problema não, começo de novo. Numa boa. Eu falei, como assim? Ele falou, não, já aconteceu umas 3 vezes já. De boa, eu começo de novo. Cara, um sossego, assim, admirável. Pra mim, eu não conheço, assim, não sei a data de nascimento daquele cara, mas deve ser torre, viu? Porque, realmente, assim, é uma coragem diante da vida, sabe? Uma liberdade muito grande, não tem medo de perder, de desconstruir, sabe? Então a torre é muito assim, considero tudo isso muito positivo, mas agora vamos ver o lado negativo também. Primeiro ponto, gente, a pessoa que tem a torre como arcano pessoal pode ter no seu campo aí uma tendência natural a colapsar. Ou seja, uma fragilidade talvez ali de caráter, sabe? Sabe aquela pessoa que, vamos supor assim, é tudo seguro. Aí aconteceu tal coisa. Não, tá seguro, sabe? É aquela pessoa que transmite essa sensação de segurança. Pois é o oposto disso. A torre, apesar de lidar com as finalizações e tudo mais, não quer dizer que ela lida com calmaria, não. Ela lida na base do desespero, mas ela lida. Ela se reconstrói, ela passa, mas tudo para ela é muito intenso, sabe? Então ela chora de cá, levanta de cá, reergue de lá e tal, mas está sempre colapsando, está sempre à beira do colapso. Por exemplo, estar no relacionamento afetivo com a pessoa da torre é complicado, por quê? Porque o tempo todo você fica com a sensação que ela vai terminar com você. O tempo todo você acha, essa pessoa vai terminar comigo. De repente, uma vírgula fora do lugar, você fala, nossa, e agora? Vai colapsar. Então é como se você estivesse pisando em ovos quando você lida com alguém que tem a personalidade da torre. Porque qualquer coisa para ela já é o fim. Ela tá tão afim de se desconstruir, se reconstruir e começar do zero de novo que qualquer motivo para ela já basta, já acabou, já era, né? Então, de maneira parecida com a morte também, ela pode fazer mudanças bruscas, né, sem avisar. Inclusive, esse seria outro ponto aqui. A morte, às vezes, ela é um pouco mais sutil nas mudanças, embora também possa ser brusca de vez em quando, né? Mas a torre é mais brusca ainda, mais repentina ainda, tá? No finalzinho, vou tentar lembrar de reservar um tempinho para falar sobre as diferenças. Outro ponto negativo da torre, ela não suporta muito bem o senso de estabilidade, ela não combina muito bem com a estabilidade. Ela quer as mudanças, né? Existe um fogo interno nessa pessoa que permite a se transformar o outro, que gosta tanto dessa transformação, dessa energia de fogo, que quer transformação. Então, de repente, trabalhar no emprego CLT e ter um relacionamento, sabe, de longa data, não é o que a torre vai querer. Sabe aquela pessoa que fica 3 meses no emprego, pula para outro? É torre, cara, geralmente é torre. Ela não se dá bem com a ideia da rotina, sabe? De que tudo vai ser sempre dessa forma e tudo mais. Ela quer desconstruir e reconstruir porque ela acredita que assim ela aprende mais coisas, que ela vivencia mais coisas. E nem sempre é verdade, né? Às vezes a gente aprende muito com a estabilidade e com a rotina também. Mas aí são questões mais pessoais, né? A torre, ela pensa dessa forma, então
nesse perfil de ter uma certa fragilidade, mesma coisa com o trabalho. Se um cara que é torre está indo trabalhar, normal, todo dia. Um dia ele atrasou e o patrão, em vez de falar, olha, você atrasou, vou descontar aqui seus horas, os seus minutos, beleza? O patrão chega e começa a fazer, dar um ferro. Aí, ó, você não tem responsabilidade e tal. O cara da torre olha e fala, então tá, tchau. Tchau, acabou, não tem dessa. Acabou. Pra torre é assim que funciona, tá? Outra coisa que está associada também, né? A impulsividade. Ou seja, falou alto comigo, me desrespeitou? Tchau. Nunca mais vou olhar na sua cara. Acabou, passa por cima e já era, sabe? Então é uma facilidade tão grande para desconstruir, para acabar com tudo, que de repente não precisa pensar. Por exemplo, um relacionamento. Geralmente, relacionamento, quando termina numa briga, num calor do momento, pode ter reconciliação. Por quê? Porque aquela decisão da separação aconteceu quando tava aquele calor, aquela raiva, aquela coisa toda. Não é que acabou o amor, não é que acabou tudo, entendeu? Então vai ter reconciliação provavelmente. Agora um relacionamento que acaba devagarzinho, com conversas, com entendimento, com compreensão, geralmente não tem volta, porque foi muito bem pensado, muito bem planejado o término dessa relação. Entende? Então a torre é uma exceção a essa regra, porque ela é impulsiva pra caramba, qualquer coisinha ela vai terminar, só que ela é muito dos fins. Ela decreta o fim de verdade, né? Então quando ela termina, pá, acabou de vez. E nessa de ter impulsividade, ela pode ter até mesmo comportamentos agressivos, tá? Então mais um cuidado aqui para quem tem a torre. Esses comportamentos um pouquinho agressivos podem ser complicados. Por fim, a torre é uma pessoa que pode afastar outras pessoas, repelir outras pessoas. Eu falei um pouquinho disso no eremita, mas é bem diferente. Por quê? O eremita repele porque ele quer o seu espaço, ele quer preservar o seu espaço e vai dando umas afastadinhas de leve. A torre não. A torre ela tem uma energia imponente, assim, sabe? Esse é meu campo. Chegou, não gostei? Vaza, sai pra lá, sabe? Ele vai expulsando as pessoas com um pouco mais de agressividade. Então, muitas vezes a torre é uma pessoa que não tem tantos amigos, pelo menos não tem tanta estabilidade no ciclo social. Pode mudar de ciclo social, reciclar esse ciclo social várias e várias vezes, sabe? Não consegue ficar ali muito encaixada, pertencente a um único grupo, sabe? Tá sempre mudando, sempre se transformando nesse sentido, certo? Bom, eu falei que ia reservar um tempinho final aqui para morte para torre, rapidinho, gente. Como eu falei, a morte geralmente são questões mais internas e a torre questões mais externas. A morte acontece de maneira mais leve, talvez de maneira mais consciente, e a torre de maneira mais repentina. Eu vou dar um exemplo muito legal aqui. Um casal, João e Maria, estão namorando. Só que o relacionamento não tá bom pro João. Ele tá sentindo que não tá bom. Ele fala pra Maria, a Maria fala, é besteira da tua cabeça. E continua. Aí João vai sentindo, vai pensando, nossa, não tá legal isso. Fala com a Maria, não, eu sei que tá, vai ficar comigo sim, acabou, tal, enfim. Vai indo. Até que um dia o João chega e fala, quero terminar com você. E a Maria fala, por quê? Não tem motivo? Não, quero terminar com você. Isso é a morte ou a torre? Isso é a morte pela perspectiva do João. Ele sentiu que aquilo estava acabando, definhando, morrendo. Até que chegou um momento que ele teve que pegar a foice e cortar pela raiz. Acabou. Tive que fazer isso. Por que a gente passa a foice ali no negócio? Porque tá atrapalhando, não tá ajudando mais nada, já não tá produtivo aquilo. Então tem que arrancar aquela raiz para plantar uma coisa nova, tem que ter espaço, não é? Essa é a situação, é a torre pela perspectiva da Maria. Porque para ela, na ignorância dela, tava tudo bem, embora o João tenha tentado falar. Para ela, não, porque foi repentino, foi de uma vez, então ela entra em choque, ela perdeu o que ela tinha. O João foi uma coisa mais interna. A Maria, eu perdi meu relacionamento e tal, fica desesperada, quer entender os motivos e tudo mais. Então, essa é uma breve analogia para a gente entender as diferenças, tá? Mas de fato são cartas parecidas. Elas falam sobre ruptura, sobre finais de ciclos difíceis, mas também sobre a abertura de novos ciclos depois, tá? Gente, não vou me estender não, que eu não quero fazer vídeos muito longos aqui, tá? Mas essa foi uma aulinha breve sobre como a torre funciona como arcano pessoal. Lembrando que se você quer conhecer mais sobre a torre em outros aspectos, né? E ademais todos os arcanos maiores também, tem um curso de R$19 aqui na descrição, primeiro link da descrição, tá? Um curso de arcanos maiores, que talvez você ficaria feliz em clicar, conhecer um pouquinho, dar uma olhada lá e de repente me dar essa moral aí se você gostou da didática, da forma como foi explicado aqui o arcano da torre, tá? Não esquece de me seguir no Instagram também, tá? E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado a todos e até lá. Fui!